falar sobre os principais tecidos aqui de verão. Eu não vou entrar em muitos termos técnicos não, tá? Eu quero que vocês entendam as características dos tecidos e nem quero que vocês fiquem querendo saber o nome. É humanamente impossível saber o nome de todos os tecidos. O que acontece? Muitas fábricas, elas colocam o próprio nome nos tecidos, tá? Até para identificar ali dentro, para trazer uma personalização. Então, por isso que às vezes a gente fica um pouco confusa, vocês ficam um pouco confusas aí na hora de comprar uma peça. E muitas das vezes o vendedor lá do atacado não entende bulufas ali do tecido e fala que é seda pura e fala que é linho puro. Só que as características do tecido, que é o que eu vou ensinar aqui, que é o principal que você tem que pegar, é o que vai atribuir um tecido, uma peça, ela justificar, ela ser um pouco mais cara, ela ter um valor mais acessível. Tudo vai da matéria-prima, de como essa peça ela foi fabricada. Claro que hoje em dia existem muitos tecidos tecnológicos, proteção aí contra proteção solar. Então tem atributos que vão encarecendo as peças. E assim, não é que existe tecido ruim e tecido bom. A gente ouve muito falar sobre poliéster, né? Que é um tecido ruim. E assim, poliéster é praticamente impossível não existir assim na nossa vida, né? Claro que vai muito do estilo da cliente. E o que eu quero que você preste atenção aqui nessa aula? Toma muito cuidado. Eu não tô aqui para falar que tipo de tecido você tem que comprar. Eu vou te ensinar a identificar as principais características. E quando você estiver lá no atacado, e você tiver com dúvida, você vai saber decidir até mesmo sobre o tecido ideal para determinada peça. Tem tecido que não é bom para fazer calça. E às vezes a cliente ela compra um tecido, uma peça. E aí ela compra uma calça na sua loja e aí a calça rasga, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, calças assim, de abrir ali na costura, mas é porque os componentes ali do tecido não eram indicados para se produzir uma calça. Então lá no atacado você vai pegar a peça, você vai olhar, e claro que dentro da escola eu aprofundo muito mais. Eu tenho um curso de tecidos dentro da escola, a gente fala sobre estilo, sobre as modelagens das peças também, e toda a união desse conhecimento com certeza vai trazendo para você muito mais propriedade e autoridade para fazer um provador, para falar das suas peças, tá? Então não estou aqui para falar o estilo de roupa que você vai vender, trouxe exemplos dos meus produtos, das minhas roupas aqui, então não é que você tem que comprar o estilo das minhas roupas. Eu recebi um direct de uma lojista, ela falou: mas você ensina as lojas a venderem peças mais elegantes, a minha loja ela tem uma pegada mais modinha. Eu falei: de jeito nenhum. Os exemplos que eu dou, se é moda casual ou quando eu trago alguma peça para mostrar na hora ali, uma arara montada, tem que ser as peças do meu guarda-roupa. E eu tenho esse estilo, essa pegada mais moderna, um toque mais clássico, elegante, um toque mais dramático. Então são as peças que eu tenho aqui para mostrar, mas você vai traduzir isso para a sua loja, ok? Estamos entendidas sobre isso aqui? Então bora aqui começar no primeiro slide. Se vocês entenderem as características do que eu vou falar e olharem a etiqueta, vocês vão saber fazer boas escolhas aí, ok? Então presta atenção na aula, que muitas das dúvidas de vocês eu vou tirando aqui ao longo, tá? Da aula. Bora aqui nas fibras têxteis, então. Eu vou passar rapidamente nesse conceito que existem aí. As fibras têxteis, elas são a matéria-prima a qual um tecido é feito. Então, a matéria-prima pode vir da natureza, a matéria-prima ela pode vir da natureza e pode ter ali um processo, ela pode ser passada por um processo químico artificial, ou ela vem, ou ela é só artificial, que vem do plástico, vem do petróleo, tá? Por isso que a gente entende que às vezes está usando mesmo que uma regatinha de alça, uma regata de alça, e às vezes você está morrendo de calor, e às vezes você está com uma blusa 3/4, uma camisa, e você não está com tanto calor assim. Então tudo isso vai sobre a composição dessas fibras que formam um tecido, passa pelo maquinetário, as fibras entrelaçam entre si e podem ter tecidos de diversas fibras, como, por exemplo, as fibras naturais. Quais são as principais? Eu trouxe aqui só as principais, tá? Como a gente está falando sobre tecidos de verão, então a gente tem ali nos naturais algodão, linho, seda,
Então, o algodão ele pode ser misturado com uma fibra artificial, com uma fibra sintética. E aí a gente vai entender o principal aqui hoje, as características, tá? Quais que são as vantagens dos tecidos com fibras naturais? Normalmente os tecidos são mais caros, a gente tem essa média de valor no mercado. Os tecidos naturais costumam ser 100% natural, 100% algodão, 100% linho, 100%, principalmente 100% seda. O linho não é fabricado aqui no Brasil, né? Então o linho acaba ficando muito caro, 100% linho. E ele acaba sendo até um pouco mais rígido, mais encorpado. Por isso, hoje em dia, existe mistura de linho, que é a fibra, e o tecido linho, existe o tecido que leva o nome de linho, tá? Mas é a fibra linho. Ela pode ser misturada com uma fibra de viscose, o linho, o viscolinho, né? Vocês conhecem, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, vou mostrar fotos aqui também, tá? Pode ser misturado ali com poliéster, tá? E aí, isso vai deixando a peça mais barata, e vai trazendo, atribuindo características aí para o produto. Então o linho ele é mais caro, então a mistura vai deixando ele mais barato, principalmente com fibras sintéticas que vêm do petróleo, né? Garrafa mesmo, por isso quando você coloca uma regata, é como se você estivesse vestindo ali um plástico, né? Então você acaba sentindo muito calor. Já as fibras naturais, elas têm o benefício de ter troca ali de calor quando você usa uma peça de fibra natural. Quanto mais composição na etiqueta, a gente sempre vai olhar a etiqueta, tá? Então, quanto mais composição na etiqueta de uma fibra natural, mais atributo de frescor aquele produto vai ter. De ser uma peça mais favorável para o verão. Não é à toa que no verão, quando você vai ver os desfiles, você vê muito algodão, você vê muito linho. Não é isso? Você vê até muita viscose, que já a viscose, ela já tem um valor mais intermediário. E as peças feitas de poliéster, os P's, né? Poliamida, poliéster, acrílico, são mais baratas. Claro que se tiver muita tecnologia ali, por exemplo, a proteção solar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje em dia, né, o mercado está muito avançado, então costuma ser uma peça mais barata. Você vê que muitas fast fashion vendem muitos tecidos muitas peças com poliéster, acrílico. A troca é muito rápida ali das coleções, né? Então as pessoas, você vê a Shine, por exemplo, tá sempre lançando algo novo e então eles trazem esses tecidos que são mais baratos. Isso deixa a peça mais barata. Então, o linho, por exemplo, se tiver mistura de poliéster, ele vai ficar mais barato. E aí, como que a gente vai saber? Olhando na etiqueta de composição, tá? A gente vai entrar em mais exemplos aqui à frente. Daqui a pouco eu pego as peças aqui. Só pra gente entender a diferença, então, das fibras. Existem as naturais e as químicas. Separei aqui em 2 grupos. Então, as principais, algodão, linho e seda. E as químicas a gente pode dividir ali também entre as artificiais, que provêm da natureza. A viscose, por exemplo, ela vem ali do caule da árvore e ela vira uma celulose e aí vai para um laboratório. Lá no laboratório termina de se fazer a fibra, ok? Então, ela é um meio natural. E ela ainda tem atributo de frescor, por isso que a viscose é mais fina. Claro, tem viscose mais encorpada, nós vamos entender isso aqui nessa aula. Mas a viscose também costuma ser mais fresca para o verão. E quais que são as desvantagens dos tecidos naturais, por exemplo? Amarrotam muito o linho. É bem bacana de se usar amassado. Tem gente que não gosta, mas traz um charme. Traz um charme, o linho traz um toque de nobreza pro look, é muito sofisticado, é elegante, mas tem esse atributo de amassar, sim, tá? O algodão, a massa. Agora, se tiver na composição, deixa eu parar aqui pra gente, vou parar de compartilhar aqui. Se tiver na composição, por exemplo, de um algodão, elastano, aí, ou poliéster, o poliéster ele traz uma certa resistência para o tecido, então tende-se a amarrotar menos. Então, se tem mais mistura naquela fibra, por exemplo, no algodão ou no linho, aí tende-se a amarrotar menos. Mas se a porcentagem de linho for maior, ainda continua sim tendo essa questão de amarrotar,
Então tem essa questão de amarrotar, tem a questão de encolher também na hora de lavar, tem que tomar cuidado. Por isso que você, além de vender o seu produto, é muito importante você olhar na etiqueta, que normalmente na etiqueta vem ali os cuidados da forma de se lavar o produto, ensinar a sua cliente ali como cuidar da peça, como ela preservar uma peça. Eu falo que uma peça cara é aquela peça que a cliente não usa. Isso é até um argumento de venda, tá? Então, assim, ela tem que ver a durabilidade daquela peça, ela tem que ver a qualidade daquela peça, quantas vezes ela vai usar, o quanto aquilo vai fazer parte da rotina dela, quantas possibilidades. E cabe a você levantar o nível de consciência da sua cliente quanto a isso. Então não adianta ela comprar uma peça bem baratinha ali, só de, por exemplo, de 100% poliéster. Não é que poliéster é ruim, tá? Como eu tenho falado, depende muito de como esse tecido foi feito, sabe? Depende das misturas, onde foi feito. Então agora a gente consegue também atribuir no toque. Então quando você for no atacado, olha ali a costura, dá uma olhada se o tecido tem forro. Eu vou mostrar alguns tecidos aqui que precisam de forro, e a gente tem que se atentar a esses detalhes, principalmente as características, mais do que no nome do tecido. Então o que adianta ela comprar às vezes uma peça muito, muito baratinha, e aí ela usa pouco. Tem a questão da bolinha, do peeling. O que acontece com o peeling, gente? O peeling que dá na peça, normalmente, tem ali as desvantagens das peças feitas do petróleo, por exemplo, como poliamida ou poliéster. No caso da bolinha, dá atrito, se você não souber lavar, por exemplo, se você jogar ali na máquina. Por isso tem que ter o devido cuidado. Olha, coloca numa lavagem mais leve. Tem uma forma de lavar também dentro do saquinho, né? Tem várias formas de se lavar aí um tecido para você ter ele mais resistente dentro do seu guarda-roupa e dentro do guarda-roupa da sua cliente. Então é importante você estar aí auxiliando nesse sentido.